Oi, tudo bom? Estamos aqui para mais um momento de conversa com você. Nesse mês de outubro, quando a gente se propõe em falar um pouquinho sobre a Igreja Luterana, a fé cristã luterana, porque o mês de outubro é o mês onde se celebra a Reforma Protestante, também conhecida como Reforma Luterana de 1517. 31 de outubro de 1517 é o marco assim que foi determinado como início da Reforma, quando Lutero fixou 95 teses, afirmações, na porta da igreja de Wittenberg. Pois bem, uma das igrejas luteranas presentes no Brasil é a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, também reconhecida pela sigla IELB. A Igreja Evangélica Luterana do Brasil é uma igreja luterana, nós podemos classificar como sendo uma igreja ortodoxa. Ortodoxia é aquela linha da teologia que dá assim, bastante valor para a doutrina, que busca a pureza da doutrina nos seus princípios bíblicos fundamentais. E a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, ela tem essa característica. É uma igreja tradicional em relação aos princípios confessionais da Reforma de 1517. Essa confissão está contida no livro doutrinário da Reforma Luterana, que é o livro de Concórdia. A IELB aceita todo o livro de Concórdia e essa igreja está presente no Brasil, assim de maneira organizada, definida, caracterizada como um sínodo desde 1900. Como é que se originou a Igreja Evangélica Luterana do Brasil? De onde ela veio? Quais são as suas influências? Olha, nós temos diversas igrejas luteranas no mundo. Essas igrejas não são todas iguais, porque algumas adotam princípios de interpretação bíblica diferente, uma hermenêutica diferente. Todas se originaram com Martinho Lutero, mas depois houveram movimentos, principalmente nos movimentos imigratórios, ali dos anos a partir de 1800 na Alemanha, quando os alemães saíram da Alemanha pela crise que estava acontecendo e foram para diversos lugares, especialmente veio colonizar o Brasil, trouxeram junto a fé cristã luterana. Aqui no Brasil se fundaram vários grupos religiosos. Desses grupos, mais tarde, se originou a outra igreja, que é a Igreja Evangélica de Confissão Luterana. Também desses grupos nós temos ainda a Igreja Evangélica Luterana Independente. Mas a origem da IELB é um pouquinho diferenciada, porque os imigrantes não vieram para o Brasil inicialmente, eles foram para os Estados Unidos. Na Alemanha aconteceu um movimento em que o rei Frederico III procurou organizar as igrejas dentro de uma única igreja e ele criou a União Prussiana, onde pretendia juntar luteranos e calvinistas numa só igreja. Um grupo de luteranos não satisfeitos disseram: nós vamos para a América e ali nós vamos organizar uma igreja luterana nos moldes confessionais da Reforma Luterana. E assim foram para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, no estado de Missouri, eles criaram a Igreja Evangélica Luterana Sínodo de Missouri. Missouri é por causa do nome do estado, de um grande rio que corta o estado. Nos idos de 1800 e pouco, essa igreja recebeu um convite de alguém aqui no Brasil que pediu a assistência de uma igreja luterana confessional, porque os sínodos que haviam no Brasil eram diversificados. Então a Igreja Luterana Sínodo de Missouri enviou missionário ao Brasil. E aqui, no dia 1º de julho de 1900, se formou então a primeira evangélica luterana do Sínodo de Missouri. É o distrito brasileiro do Sínodo de Missouri. Por isso essa igreja ficou muito conhecida no Brasil como Igreja Missouri. Quando fala de luteranos no Brasil, geralmente pensa: eu sou da ISLB, a Igreja de Confissão Luterana. Agora, quando vai falar da IELB, dos membros da IELB, é Missouri. Por que Missouri? Missouri porque ela veio como uma missão do Sínodo de Missouri. E aqui os pastores eram chamados de Pastor Missouri, Igreja Missouri. Isso então mostra pra gente a influência que a Igreja Evangélica Luterana do Brasil tem aqui no Brasil, do distrito do Sínodo de Missouri, nos Estados Unidos, tanto na sua maneira de se organizar, quanto também na doutrina luterana. A Igreja Evangélica Luterana do Brasil, IELB, passou por todo um processo de desenvolvimento desde a sua formação.
Aos poucos ela foi se aculturando, ela também passou por todo aquele processo de urbanização, saindo das colônias, vindo para as cidades. Inicialmente também era muito assim, conhecida como a Igreja dos Alemães, mas pela misericórdia de Deus hoje já não é mais essa visão. E a Igreja Evangélica Luterana do Brasil tem as suas características herdadas do Sínodo de Missouri, herdadas da Reforma e também aqui construída ao longo da sua caminhada, do seu desenvolvimento no Brasil. Mas assim, é importante ser dito, a Igreja Evangélica Luterana do Brasil não quer ser uma igreja diferente. Não é esse o propósito da igreja e não deve ser essa a intenção de nenhuma igreja. A Igreja Evangélica Luterana do Brasil, ela quer ser fiel à palavra de Deus. Ela quer ser fiel aos princípios doutrinários que os nossos pais defenderam com a vida. É isso aí, defenderam com a vida. Quando foram confrontados e chamados a testemunhar a sua fé, surgindo assim o luteranismo no mundo, um grupo cristão chamado luterano. Nós não veneramos Martinho Lutero. Lutero para nós é um líder humano como qualquer outro ser humano. Nós procuramos dar toda a honra e glória somente a Jesus como nosso Salvador. O diferencial da Igreja Evangélica Luterana no Brasil em relação às outras igrejas é que ela aceita todos os livros confessionais da Reforma. Nós temos aqui o livro de Concórdia, são assim as doutrinas da Reforma Luterana que estão presentes nesse livro, compilados pelos pais reformadores. Um dos grandes livros dentro do livro de Concórdia é a Confissão de Augsburgo, considerada a certidão de nascimento do luteranismo, aonde os luteranos apresentaram a sua fé. E também temos o Catecismo Menor de Martinho Lutero, o Catecismo Maior e outros livros também muito importantes da Reforma. Para ser luterano, o mínimo que uma igreja precisa é aceitar a Confissão de Augsburgo. Aí ela pode ser chamada de luterana. E também o Catecismo de Lutero, junto com a Bíblia, e como uma interpretação da Bíblia, não acima da Bíblia. Então, aqui no Brasil, as outras igrejas luteranas aceitam a Confissão de Augsburgo e o Catecismo Menor de Lutero. A Igreja Evangélica Luterana do Brasil, como tem a sua origem mais assim fortalecida na questão das confissões da Palavra de Deus, ela aceita todo o livro de Concórdia. E para eu ser pastor da igreja, eu me subscrevo a esses documentos. Eles são importantes, são necessários, enquanto testemunho da Palavra de Deus, porque mostra a visão dos nossos pais, o nosso jeito de ser, de crer como igreja luterana. E se você ler esse livro todo, você vai ver que o grande objetivo desse livro é fazer sobressair sempre Jesus Cristo como centro e único Salvador da nossa fé, a graça de Deus e a palavra de Deus na nossa vida. São os princípios básicos da Reforma, somente a graça, somente a fé, somente Cristo, somente a palavra de Deus na nossa vida. E a Igreja Evangélica Luterana do Brasil tem um compromisso com essa palavra de Deus. Ela se diferencia em algumas coisas das outras igrejas e também às vezes se aproxima. Por exemplo, nós temos semelhanças com as outras igrejas, quando todas as igrejas luteranas aqui, com exceção da ILL, são igrejas que adotam uma forma cultica baseada na herança da Reforma. Quando Lutero trabalhou a liturgia, tirou algumas coisas e deixou o essencial. Então, assim, nas igrejas luteranas nós temos uma liturgia com uma ordem. Às vezes tem liturgias que podem ser cantadas, que eu particularmente acho muito bonito. Essa liturgia é cristocêntrica, toda ela é palavra de Deus, por isso ela é muito importante, nós amamos ela, como um testemunho de como também a igreja adora a Deus. Quanto aos hinos, há espaço para louvores, para hinos tradicionais, mas com cuidado doutrinário. A melodia é bonita, mas o conteúdo é vazio. Nós não vamos apenas pela melodia bonita, nós primamos muito pela palavra, por Cristo presente no hino. E isso aí é um critério que a Igreja Evangélica Luterana do Brasil valoriza muito, muito, muito. Também na pregação da palavra de Deus.
Assim, outra coisa semelhante, nós adotamos um calendário eclesiástico, religioso, são leituras para cada domingo do ano. O pastor não decide, hoje eu vou pregar sobre isso, mas ele tem uma orientação, ele pode pregar sobre outros temas, não é uma lei, mas é apenas uma orientação. Nesse calendário nós temos as datas litúrgicas, as cores litúrgicas, os pastores usam veste talar, né? A gente fala batina popularmente. Na IELB predomina hoje a batina branca, já foi muito preta no passado. Na ISLB predomina a batina preta, por exemplo. É um jeito de se cultuar. A batina, os paramentos, eles são muito importantes porque didaticamente eles também ensinam muito para a gente. Você vê a cor verde, simboliza o crescimento da igreja. Você vê o vermelho, é a festa, a alegria, manifestação do Espírito Santo, né? O branco é a ressurreição, a vida eterna, a paz de Jesus. Então tudo é muito didático, tudo é muito bacana, tudo é muito gostoso. Quanto à sua administração, as igrejas são diferentes, cada um segue um modelo. São sinodais, mas cada um tem a sua administração separada, né? Porque são igrejas diferentes. Quais são essas diferenças? Algumas doutrinárias e algumas coisas na prática também, na maneira de agir. Doutrinariamente, a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, a partir dos seus princípios confessionais, em que interpretam a palavra de Deus de uma determinada maneira, com uma interpretação tradicional, ela não ordena pastoras para o ministério eclesiástico. Não é um desmerecimento da mulher, não é uma briga, o machismo contra o feminismo, não é esse a questão bíblica do princípio da criação que é colocado na Bíblia. É observado pela Igreja Evangélica Luterana do Brasil, então não há ordenação da pastora, o que não significa que a mulher não tenha o seu envolvimento no ministério da igreja. Ela atua na vida da igreja, mas não há um ministério pastoral feminino ordenado, como em algumas outras igrejas luteranas do Brasil. Outro ponto que marca a diferença, na Santa Ceia, todas as igrejas luteranas têm a Santa Ceia como sacramento. A união sacramental, recebemos pão e vinho, corpo e sangue. Não é transubstanciação, consubstanciação, não é presença simbólica e espiritual, é presença real. Incompreensível, mas real, porque Cristo disse, isso é o meu corpo, isso é o meu sangue. Mas na Igreja Evangélica Luterana do Brasil, nós temos uma diferença de outras igrejas que nós oferecemos o pão e o vinho. O pão pode ser a hóstia, ou pode ser outro pão, não tem problema, juntamente com o vinho. Nós não suprimimos o vinho, não tiramos. E também não usamos o suco de uva no lugar do vinho. Porque nós entendemos que a Santa Ceia é um testamento de Jesus e um testamento não pode ser alterado. Nesse sentido, a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, ela se diferencia também um pouquinho, porque ela é uma igreja que cuida muito com a comunhão com outras igrejas, no sentido de ter cuidado com o unionismo. O que é unionismo? Unir todos debaixo da bandeira do amor e não se preocupar com a doutrina, com a palavra. A Igreja Evangélica Luterana do Brasil se preocupa com a palavra, com o ser humano, mas com a palavra, porque dessa palavra depende a salvação de todas as pessoas. Então é uma coisa muito séria. Ela talvez seja a única ou uma das poucas igrejas evangélicas no Brasil que não tem união de púlpito e de altar com todas as igrejas evangélicas. O que é isso? A Santa Ceia na Igreja Evangélica Luterana do Brasil é para todas as pessoas, mas nós julgamos importante que essas pessoas conheçam e entendam aquilo que eles estão recebendo. Então todos que querem participar da ceia passam por um momento de instrução para conhecer a doutrina e ele então pode participar da ceia. Por isso a Santa Ceia não é oferecida para todas as pessoas que não conhecem de qualquer credo, qualquer religião. Ela é oferecida para aqueles que creem na palavra de Deus, conforme os ensinos bíblicos da palavra de Deus, da presença real de Cristo Jesus. E por fim, eu penso que a Igreja Evangélica Luterana do Brasil é um grupo religioso no Brasil, como foi dito, tradicional, confessional, ortodoxo, que tem muito a contribuir, mas especialmente ela tem uma contribuição religiosa muito grande no testemunho da fé.
no testemunho da palavra de Deus. Ela mantém trabalhos bonitos de testemunho, nós temos programas conhecidos como a Hora Luterana, nós temos a instituição da Hora Luterana que envia material gratuito para todas as pessoas, assistência nos hospitais, nos presídios, tem um trabalho social bonito, existe também trabalhos sociais desenvolvidos por congregações, paróquias, por distritos, por estado. Então a gente acredita que temos uma contribuição muito grande a oferecer para todos aqueles que buscam a clareza e a pureza no Evangelho, na Palavra de Deus, e uma vida vivida com princípios bíblicos que primam pelo equilíbrio, que primam pelo bom senso. Na Igreja Evangélica Luterana do Brasil, há a orientação na Palavra de Deus, aplicação da lei e do Evangelho. E cada cristão individualmente é chamado a colocar sua vida diante dessa palavra, dar uma resposta a Deus e consagrar sua vida a Deus, fazendo uso da congregação como um lugar de crescimento espiritual. Se você deseja conhecer uma das nossas igrejas, entre em contato com a gente. Ou procura na internet IELB, Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Você vai encontrar muitas informações de igrejas em todo o país. Se você quiser conhecer também alguns hinos da nossa igreja, pode entrar no YouTube, digita Toda IELB Canta, ou Inário Luterano IELB, que você vai ver também muitas músicas, muitos hinos bonitos. E se você não é luterano e veio aqui para conhecer um pouquinho mais da Igreja Luterana, Deus abençoe você também na sua vida espiritual, na sua igreja. Um grande abraço e até o próximo.